A gente agradece muito. Você tinha uma pergunta, Gabriel, para fazer sobre a CPI? Professor, seguinte, o que aconteceu na CPI? Semana passada teve um estudo do Pedro Halal, ele foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ele foi investigar, ele fez uma projeção, né, do impacto do coronavírus e de mortes no Brasil. Ele fez o estudo dele, né, com cálculos matemáticos, de pesquisa, de infectologia, e ele falou que quando a gente chegasse em 500 mil mortes, né, a gente poderia ter evitado 150 mil delas. Tá? Então, e ele apresentou esse estudo na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que está rolando agora, né, para investigar as responsabilidades da não compra de vacinas da pandemia no Brasil. E quando ele foi apresentar a pesquisa dele, uma pesquisa que já foi aprovada em diversas revistas científicas, né, tem todo um prestígio muito grande, o senador Marcos Rogério, né, senador de Rondônia, ele buscou, no período dele de perguntas, ele buscou, no meu entender, de outros senadores, de outros colegas também, desqualificar a pesquisa do Pedro Halal, falando que ele não tinha investigado os indígenas, porque a pesquisa do Pedro Halal investigou os indígenas que vivem em cidades, que não eram os aldeados. Né? Os aldeados são aqueles que ficam nas aldeias mais longe das cidades, né? Então, e ele falou assim que ele não tinha investigado, estudado os indígenas. E eu queria saber assim um pouco do senhor, o que você acha disso? Porque esse é um tema que vem bastante. A gente acha que o indígena que está na cidade não é indígena, tudo. É interessante essa sua provocação, essa sua pergunta, porque ela suscita várias questões aí. Eu acho que a primeira delas é o próprio estudo, né, que o Pedro produziu aí do impacto, né, da pandemia sobre os povos indígenas. Os povos indígenas foram bastante impactados por essa pandemia. Estão sendo, né? Estão sendo. Aqui no Paraná, essa semana, já mais 3 indígenas também faleceram com o Covid. E no Brasil há uma quantidade grande de indígenas. E essa pesquisa que eu produzida e apresentada aí na CPI que você citou, ela demonstrou que os indígenas são uma das, vamos chamar, categorias nacionais, né? Ou seja, dos diferentes segmentos, ele separou indígenas, pretos, pardos, brancos e amarelos. Acho que até ele usou 4 categorias aí para identificar o percentual, né, proporcional à população, e os indígenas foram os mais impactados pela pandemia, ou seja, os que mais contraíram essa doença e ocorreram mais mortes. Embora o estudo dele seja no espaço urbano, também isso se repete nos indígenas que estão nas aldeias. Por quê? Porque hoje tem uma questão que é entre o urbano e o campo, eles se mesclam, aí é difícil você ter uma separação tão brusca. Por exemplo, aqui na nossa região, aqui no oeste do Paraná, aqui na São Miguel de Iguaçu, Diamante do Oeste, 2 municípios aqui vizinhos a Foz, né? Uma população grande de jovens, adultos, né, Guarani, eles saem diariamente para ir trabalhar nos frigoríficos, em empresas da região, né? No município de Itaipulândia da mesma forma, eles saem e voltam para as aldeias, saem de manhã, voltam à noite, saem de tarde, voltam de madrugada, enfim, né, esses horários dos trabalhos em frigorífico. Então, é uma população que ela convive permanentemente com isso que podemos chamar de urbano, né? Então, o que é o urbano nesse momento? É só quem está morando na cidade exclusivamente ou quem faz também esse trânsito? Então, isso é importante a gente considerar também esse elemento, né? Mas aí tem uma questão aí que eu acho que nessa desqualificação dos dados é interessante, porque tem um certo preconceito, né, com relação aos indígenas que vivem no espaço urbano, né? Como se fossem menos indígenas, né, que os demais, né? Perdessem sua originalidade, sua ancestralidade, perdessem a sua essência de indígena, porque nós temos no nosso imaginário, né, imaginário criado aí ao longo de séculos, né, no Brasil, e se reproduz constantemente. E nos últimos anos é que isso vem mudando um pouco nos nossos espaços de ensino, mas ainda muito lentamente. De que existe um indígena verdadeiro, né, que é aquele indígena que está só no imaginário, porque de fato não existe, né, mas que é aquele que não teria contato com a sociedade nacional. Então esse é o indígena verdadeiro. Ele anda nu, ele usa sua peninha, ele só caça e pesca e coleta e tal, né? E na verdade isso é nosso, como eu falei, nosso imaginário, porque os indígenas, tanto antes mesmo da conquista ibérica, que antes de 1500, né?
eles já estavam assim em intensos contatos entre si, né? E as sociedades não eram todas iguais. Eles tinham uns tinham desenvolvido certas tecnologias, outros desenvolveram outras. Isso gerava trocas, gerava conflitos, inclusive por tecnologias, por conhecimentos, por plantas, por animais domesticados, enfim, né? Territórios, né? Ou seja, eles estavam em permanente contato. Depois que chegou os portugueses aqui, os espanhóis no restante aqui da América, da mesma forma, né? Eles continuaram em contato. Então, de modo que nunca existiu um povo que estivesse totalmente isolado no mundo, né? E além do mais, essa incorporação de elementos, ela faz parte, né? Qual é a sociedade humana que nunca incorporou nada de outra sociedade? Inclusive, Foz do Iguaçu é a capital do tererê, não é? Isso. Né? Capital do tererê. Que é um tipo de mate produzida com erva mate. Quem foi que domesticou esse mate, essa erva mate, né? A planta, e transformou ela em mate? Foram os Guarani. Então, quer dizer que o cidadão de Foz do Iguaçu, por tomar tererê, ele é também um indígena? Não, né? Não por isso, né? Não por isso ele né? Não é por ter adotado. Da mesma forma que os indígenas. Então, a gente precisa, eu acho que nessa provocação aí feita pelo senador, tem um certo preconceito. E além disso, é importante também lembrar, Gabriel, que no início da pandemia, teve um decreto da presidencial aí para que os indígenas fossem atendidos, né? Com várias medidas assim de atendimento. E nesse decreto, os indígenas que vivem no espaço urbano foram deixados de fora. Então também tem no pensamento, digamos, oficial do governo brasileiro, essa ideia de que o indígena que vive em espaço urbano. Então aquilo que o senador falou também encontra esse respaldo nesse pensamento que está presente no Executivo Federal. E aí os indígenas tiveram que entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal para que todos fossem atendidos, e não apenas os indígenas que vivem em aldeias. É aquela ideia, né? Se tá usando o celular, se tá de roupa, não é indígena. É uma ideia que a gente não consegue entender, né, professor? Mas é muito comum, né? É comum. E a gente precisa entender isso e tratar ela com sua devida importância, porque isso ajuda também as pessoas a se libertar um pouco desse peso, né? De achar que, eu quero conhecer um indígena de verdade, esse aqui não é mais. Não, as sociedades são assim. As sociedades, elas vão incorporando, vão modificando, tanto os aspectos físicos, né? Como também as concepções de mundo, porque afinal de contas, até recentemente, por exemplo, eu chamo recentemente, em 1500, né, 500 anos atrás, aí, tanto para os cristãos europeus como para os Guarani, para os povos daqui da América, não existia o outro povo. Então, as suas mitologias, suas cosmologias, suas formas de conceber o mundo não incluíam o outro. Hoje tem que incluir, porque hoje precisa incluir o outro, senão não há espaço. Tanto que os cristãos foram buscar na Bíblia onde é que estavam os indígenas, não encontravam. Da mesma forma que os indígenas foram buscar, mas de onde é que vem essa gente? Será que eles são deuses? Será que eles vêm por cima do mar, vêm navegando? Da onde vem, né? Então, claro, gerou um espanto e isso foram modificando, inclusive, aquilo que a gente chama de mitos, né? Os mitos ou as cosmologias, as formas de conceber o mundo, para poder incorporar o outro, né? Porque eles não estavam nem na Bíblia dos cristãos e nem nos mitos dos indígenas. Os cristãos não estavam nos mitos indígenas e os indígenas não estavam na Bíblia dos cristãos, né?